Bom dia, o quadro Entrevista do Dia está no ar, manhã da sua terça-feira, 9 de agosto, minha gente. Tempo encoberto, amanhecendo e prometendo chuva ainda, né? Instabilidade nesta manhã de terça-feira. Aliás, a promessa é de nebulosidade e variação do tempo para hoje, dia 9, hein, minha gente? A temperatura de momento nesse agora, 13 graus. Quando fizemos a primeira leitura, às 4h45, eram de 14 graus e a temperatura baixou um pouquinho, né? Daqui a pouquinho o Peter Scheuer atualiza novamente o quadro aqui na nossa programação. O quadro Entrevista do Dia tem o oferecimento para a Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, bem no centro, Avenida Santa Catarina, Farmácia São Jorge, 3325-4123. Uma linha completa de super cosméticos e também muitos produtos, qualidade, preço e condições. Toda a linha de também suplementos. Você que vai à academia, tem tudo lá na Farmácia São Jorge. Confira, hein? Farmácia do Juarez, bem no centro, atendimento familiar para com a sua família. Farmácia São Jorge, aqui no centro, em São Carlos. 7h37, quadra entrevista hoje, como a gente mencionou, recebe duas convidadas. A pauta é Agosto Lilás, este mês de conscientização da violência contra a mulher, especificamente, né, minha gente? E a gente vai pautar isso com a Bruna Vargas, ela que é técnica da gestão e coordenadora do CRAS e também assistente social, né? E também assistente social Adriana Tesin, que estão aqui. Elas que representam aqui o CRAS, né? O Departamento de Assistência e Promoção Social aqui de São Carlos, ligado a esta pasta, e a gente vai conversar sobre este tema. Bruna, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Elvis. Bom dia a todos os ouvintes. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite de estarmos aqui, então, relatando um pouquinho mais sobre o nosso trabalho e a respeito da campanha Agosto Lilás. Adriana, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Elvis. Bom dia a todos os radiovintes. Agradecer aí a oportunidade de estar mais uma vez aqui falando um pouquinho sobre essa temática que é tão presente nesse momento, né, na nossa campanha de prevenção à violência contra a mulher. É, o Agosto Lilás, Bruno, na verdade é uma lei municipal, né, que traz muitas coisas e ações aí, já começa por aí, né? Na verdade, o movimento Agosto Lilás, ela é uma campanha de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, né? Ele foi desenvolvido, então, o mês do Agosto Lilás em referência ao mês de aniversário da Lei Maria da Penha, que foi criada no dia 7 de agosto de 2006, a qual esse ano, então, no último dia 7, completou 16 anos, né? Então, a partir daí, da criação da Lei Maria da Penha, que começou-se a trabalhar, então, a campanha do Agosto Lilás. Agosto que ficou, então, o mês aí de combate, né? E que não é pouca, né, Adriana, em relação a isso, né? Violência contra a mulher, como a Bruna mencionou, ficou marcado, né? Violência, a palavra. Ficou marcado e os índices, eles são ainda assustadores, né? A cada ano, quando se pensa que os casos vão diminuir, a gente tem tido aumentos, né? No ano de 2021, nós tivemos até o mês de maio 13 feminicídios em Santa Catarina, até o mês de maio. Nesse ano, nós já tivemos 26 mulheres que foram mortas em Santa Catarina, até o mês de maio. E segundo o Observatório da Mulher, até o mês de julho, 31 mulheres já foram assassinadas em Santa Catarina, incluindo municípios muito próximos nossos aqui, Chapecó, Palmitos, né? Então, está muito presente aqui também na nossa região. Muito bem. E o que traz esse mês aí, Bruna, em relação às ações, medidas especificamente, ou a Adri também pode ser? Então, esse mês a gente está trabalhando aí um material de divulgação, né, que está sendo postado nas redes sociais da prefeitura. A gente também vem divulgando via WhatsApp, com o foco, né, da campanha Quem machuca a mulher, machuca toda a família. O material ele foi produzido dentro da Secretaria da Assistência Social, então quem fez esse material foram crianças inseridas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. A gente tomou todo um cuidado para não selecionar crianças que são vítimas, né, que participam de situações de violência doméstica, mas que sim, que têm uma aptidão, né, em relação às falas e o teatro, e a gente criou, então, montou junto com a equipe técnica esse texto, né, que foi utilizado por essas crianças e posteriormente gravado. Inclusive, a foto principal da campanha, ela é da Maida. A Maida é uma monitora que trabalha com informática, né, dentro da Secretaria de Assistência, e ela se disponibilizou a usar a sua imagem, então, para estar
trabalhando essa campanha de prevenção à violência contra a mulher. Aliás, várias foram as profissionais aqui de São Carlos que se utilizaram da própria imagem, né, para a campanha início lá, quando foi feito inclusive um spot, né, promocional no início, né? Já chegou uma pergunta aqui que depois eu vou abordar com a Bruna, que também eu perguntei em off, inclusive, né? Mas assim, os números assustam, gente, para São Carlos em relação à violência. Não sei se a Bruna quer explicar especificamente algum dado ali, Bruna. Então, a violência contra a mulher, ela atinge as mulheres de forma indiscriminada, né? Independente da raça, da etnia, da idade, né? E o número vem crescendo né? De forma assustadora mesmo. Atinge mulheres tanto no âmbito rural quanto urbano. Então, claro, são dados que nós, enquanto Secretaria Municipal de Assistência Social, os atendimentos, enfim, tem toda a questão do sigilo, então a gente não pode expor, até porque é um município de pequeno porte, né? Então, são informações sigilosas, mas a gente tem um número bem alto de atendimentos. Inclusive, esse ano a gente não está mais fazendo as atividades com os agressores, né? Com os homens que cometem a agressão, porque nós não estamos recebendo mais as medidas protetivas, né? Então, até 2021, a equipe técnica da Proteção Social, que sou eu e a psicóloga Jussara Gatto, recebemos as medidas protetivas do Judiciário. E aí a gente já fazia intervenção com o agressor, né? Através de grupo, e com as mulheres vítimas de violência, né? Mas a gente permanece fazendo os atendimentos, as mulheres vêm buscando auxílio e suporte e tirando as dúvidas também, né? Porque hoje, para a mulher, então, solicitar a medida protetiva, ela tem que fazer um boletim de ocorrência, né? Então, ela tem que se deslocar até a delegacia civil, ela tem que fazer um boletim de ocorrência e, a partir daí, então, que é encaminhado para o judiciário para gerar, então, a medida protetiva, né? Esse é o passo, então, Bruna? Isso. Tá, porque o pessoal pediu exatamente isso daqui, né? Pediu para você não se identificar, como conseguir a medida protetiva. Esse é o passo. Primeiro, boletim de ocorrência. Isso. Que pode ser, inclusive, feito online. A denúncia pode ser feita através dos canais de denúncia, né, que é o 180, então a vítima nem precisa sair da residência para fazer, ela pode fazer, inclusive, o boletim de ocorrência inicial via online, né, para não precisar se deslocar. A gente sempre indica, né, que procure o CRAS, que procure a equipe da Proteção Social Especial, porque nesse momento a gente sabe que a mulher precisa de um amparo, ela precisa ter alguém que diga, ó, nós estamos aí contigo, a gente está aqui para te atender, te dar um suporte, aconselhar, né, mostrar os caminhos muitas vezes, porque a mulher, além de ela ser vítima da violência doméstica, geralmente ela não tem apoio familiar. Por quê? Porque há um medo, porque esse agressor, ele também é irmão, ele é filho, ele é neto, então a família até não concorda com a situação da violência, mas assim, pensar em punir um familiar seu é uma coisa que causa um grande desconforto familiar. Então, a maioria das mulheres, elas não têm esse apoio dentro da família, né? E os filhos, né? Então, hoje a gente vê que eles sofrem tanto quanto a mulher que é vítima de violência. Acaba deixando, né? E fica aquela violência daí sem resolver, né? A gente não tem, Elvis, os dados, então, assim, dos atendimentos aqui do município em específico de medidas protetivas, mas no ano de 2021, a gente teve no estado de Santa Catarina 19.702 medidas protetivas solicitadas, né? São dados do TJSC. Até agora, já, na metade do ano, né, julho, a gente teve já 12.962 medidas protetivas solicitadas. 12 mil. Então, pensando que pudesse continuar nesse mesmo número, a gente vai ter um número maior ainda de medidas protetivas do que do ano passado. Como também estamos tendo um maior número de feminicídios do que a gente teve em 2021. E a gente compila números, mas são apenas aqueles que chegam lá, né? O que preocupa é aquilo que não chega, né? Como é que faz isso? Como é que chega isso? Porque falta a coragem da denúncia ainda, está faltando essa denúncia ainda. Porque os números são maiores pelo que a gente acompanha, né? Não é isso? Tem casos, às vezes, que a gente nem imagina, né, Bruna, de situações de mulheres vítimas de violência. Vocês se deparam com situações que... por isso que o nosso trabalho também é esse, né? As pessoas
que quiserem fazer uma denúncia, que quiserem auxiliar de alguma forma uma mulher que está sendo vítima de violência doméstica, elas podem estar procurando o CRAS, então, para ter maiores informações, para fazer essa denúncia. Um dos nossos trabalhos também é esse, né? É fazer essa intervenção, é fazer essa busca ativa, é fazer o chamamento dessa mulher, orientar ela, né, de todos os direitos que ela tem, de todas as proteções que ela vai ter a partir do momento que ela, então, fazer um boletim de ocorrência ou fazer essa denúncia pelos canais online, né? Esse é o nosso trabalho, desse acompanhamento para dar suporte para essa mulher que está sendo vítima de violência. E, consequentemente, também com a família. Em muitos casos, a gente atende a família toda, porque todos têm receio, né? Às vezes tem um familiar que, então, tem arma em casa, a gente já acompanhou várias situações. Então, a grande maioria das vezes que existe a violência doméstica, existe todo um ciclo de violência, enfim, de medo, né? São muito ameaçadas. Então, assim, a gente sabe o quanto é difícil, mas a mulher tem que ter coragem. Ela pode nos procurar, como a gente falou, a gente orienta, a gente dá suporte, até ela conseguir, enfim, efetivamente fazer essa denúncia para gerar essa medida protetiva. Essa medida protetiva, então, ela é concedida para a mulher que ela esteja em risco, perigo ou em situação de vulnerabilidade, né? Independente, então, da classe, da raça, da etnia, da idade, né? Então, tem questões que é liberado medida protetiva para crianças também, né, Adriana? Casos que a gente até acompanhou no nosso município, né? Então, uma das primeiras determinações da medida protetiva é o afastamento imediato do agressor do lar, do domicílio ou local da convivência com a mulher vítima de violência. Porque, como a própria Adriana comentou, muitas vezes é o esposo, é o filho, é o pai, é o sogro, né? Então, são pessoas muito próximas. Então, a primeira determinação é o afastamento desse agressor, para proteger a vítima e os demais envolvidos, né, na violência. Muito bem, explicado então. Estamos ouvindo aqui a Adriana Tezin, também a Bruna Vargas, ligada aqui ao CRAS, falando sobre o Agosto Lilás, minha gente, a violência contra a mulher. Adriana, a gente conversava em off aqui sobre uma mudança, a gente até citou, mas agora especificando aqui, relacionado à mudança, mas parte do judiciário aqui, né? Que antes chegava para vocês, a Bruna mencionou agora há pouco, chegava antes aí para o setor, agora não chega mais. Isso vai muito do juiz também, da comarca em si, né? Esse procedimento, né? Não é isso? Sim, antes com a doutora Cristine a gente tinha, ela acesso, enviava, né, para a gente as medidas protetivas solicitadas e concedidas dentro do município. Até o momento a gente também não teve muito tempo para estar conversando, então, com o doutor Édipo, né, que assumiu. Ainda não temos essa proximidade ainda com ele, mas é também um projeto que a gente tem aí de conversar novamente com ele, né, e quem sabe que ele possa, né, estar enviando para nós essas medidas protetivas para a gente buscar essas famílias, fazer uma busca ativa, essas mulheres, prestar esse atendimento, esse apoio para essas mulheres, porque nem todas as mulheres que são vítimas de violência procuram assistência social. Muitas delas, inclusive, não procuram assistência social. Então, a gente não tem conhecimento. Às vezes, vocês que são, que noticiam o fato, têm um conhecimento... chega mais fácil. Chega antes do que chega para a gente lá na assistência social. Chega como notícia para nós, mas a denúncia que é importante não chega lá no setor, né? E a ideia sempre é trabalhar um conjunto, né? Não trabalhar apenas com a vítima e com a família, mas também potencializar esse homem agressor, né? Para que ele também possa voltar a ter uma vida, para que ele possa não reincidir na situação de violência, porque os estudos mostram que a maioria dos homens que hoje cometem violência doméstica, eles vêm de uma família onde o pai agredia a mãe. Eles tiveram uma infância permeada por situações de violência, então eles carregam consigo isso enraizado, né? E quando eles iniciam um relacionamento, né, eles acabam cometendo esse mesmo fato com a companheira, né? Acho que é comum, né? Acaba achando que é comum. Mas não, minha gente, não é. E o que assusta aqui, o pessoal até mencionou aqui, os números de São Carlos, pode citar? Não tem como citar, não há um número. A gente poderia até trazer, mas aí temos que fazer uma pesquisa no TJ, mas a gente pode conseguir em outro momento e trazer para... Mas são números que assustam, né? Mas assim, os números dos fatos em si são muito maiores do que os números que são denunciados. Né? O que a gente tem aqui são medidas protetivas
protetivas, né? As medidas protetivas de urgência, elas acontecem, né, num caso grave, um pouco mais grave da situação de violência, quando a mulher já tem um hematoma, quando há uma ameaça de morte. Mas nós temos muitas mulheres, né, que vivem situações de violência onde elas são humilhadas, onde elas são impedidas de ingressar no mercado de trabalho, onde elas são impedidas de trabalhar, onde elas são impedidas de usar as roupas que elas gostam, onde são impedidas de ter uma convivência familiar. Isso acontece muito, da gente ouvir assim, mas a família dela não presta, então eu não deixo ela ir visitar os pais, não deixo visitar os irmãos. Então, esses casos que também são violência e que para a mulher causam muito sofrimento e para a família causam muito sofrimento, eles não são números que estão lá nas medidas protetivas. Porque a medida protetiva, ela vai acontecer quando a mulher apanha fisicamente, ela tem marcas, né? Ou então uma situação grave de ameaça de morte. Então, nesse momento, elas se encorajam e vão solicitar essa medida protetiva. E o feminicídio, então, que são fatos que acontecem aí, né? E hoje a gente tem crianças de 2 anos sendo assassinadas, né? Como aconteceu não tão distante daqui, acho que foi em Concórdia, né? Que o ex-companheiro acabou matando a criança para se vingar da mãe. Né? E também temos idosos. Em Chapecó teve uma idosa de 84 anos que também foi assassinada. Então, as idades, como a Bruna falou, não escolhe raça, não escolhe idade, não escolhe religião, né? Classe social. A violência, ela acontece em todas as esferas, né? E nas mais diversas idades. Eu tenho uma filha e costumo dizer para ela, filha, não é fácil ser mulher, né? Porque toda mulher sai para a rua, né, tendo que cuidar a roupa que usa, tendo que cuidar o horário que está trafegando na rua, se está sozinha. Então, desde o estar no meio social, a mulher já teme, né? Imagina quando isso acontece dentro do lar, que deveria ser o seu ponto seguro, que deveria ser o seu aconchego, né? E quantas mulheres que têm esse grande sofrimento dentro das suas casas, né? Também. Bruna, algo mais lá nas suas anotações, que é grande a tua lista lá, né? Então, todos esses relatos que a Adriana repassou agora, infelizmente, são realidades que a gente vem atendendo, já atendeu e são constantes realidades no nosso dia a dia, né? Então, por isso da importância da mulher nos procurar, né? Procurar tanto eu, quanto a Adriana, quanto a Jussara. Ela vai chegar no CRAS, ela não precisa se identificar qual é a demanda dela, ela só pede para falar com uma assistente social, uma psicóloga. A gente vai prontamente atender ela, vai orientar. Se for para encaminhar, então, a medida protetiva também, posteriormente, a gente faz esses encaminhamentos, até porque a gente sabe que tem muitas mulheres que são dependentes financeiramente dos companheiros, né? Então, a gente sabe que muitas vezes esse é um ponto crucial que dificulta a mulher também tomar essa decisão de sair dessa situação de violência. Nós encaminhamos também para acompanhamento psicológico, então o nosso trabalho é em rede, como a Adriana comentou. A gente não atende só a mulher vítima de violência, a gente atende as crianças, porque isso acaba refletindo em toda a família, né? Nós atendemos casos de crianças que estão com comportamento na escola, né, irregular, e aí a gente faz a intervenção e aí é desvelado toda essa realidade de violência doméstica, né? Como foram vários casos esse ano que a gente acompanhou e durante visita, durante intervenção. Às vezes, no primeiro momento, a mulher não se sente segura, mas no decorrer dos acompanhamentos, então, ela relata. E, assim, é bem gratificante para nós, enquanto profissional, porque a gente consegue, né, realmente refletir com essa mulher a importância dela tomar essa decisão, não só por ela, né? Principalmente quando envolve crianças no seio familiar, de tomar essa decisão de cessar com a violência, né? Como a gente já mencionou, a Lei Maria da Penha hoje completou 16 anos. Então, a mulher tem várias medidas protetivas, né? Nós temos um trabalho muito bom em parceria com a Delegacia Militar, a Sargento Ana Paula, então, ela é muito parceira nessas atividades conosco, desde das campanhas, dos atendimentos, quando a gente tem alguma situação que é no interior, que vai demorar para vir, enfim, ou a mulher tem alguma dúvida, então ela está sempre à disposição. Então, hoje a gente tem uma rede de apoio bem vasta, né, bem ampla, para poder dar suporte para essa mulher vítima de violência doméstica. Essa faz parte da rede ativa, né? Não tinha rede ativa aqui?
aqui também, né? Nós temos a Rede Ativa, mas a Rede Ativa é uma reunião realizada mensalmente com todas as políticas públicas, né? Daí envolve o judiciário, as polícias. Porque o atendimento à mulher vítima de violência, a gente sabe que é muito mais amplo, né? Não adianta só a política de assistência atender, só a medida protetiva, né? Ela precisa de um suporte psicológico nesse momento para poder enfrentar, porque vai mudar tudo, né? Então, a partir é como qualquer movimento que a gente faz na nossa vida, né? A partir do momento que você toma a decisão de que você vai mudar, de que você vai tomar aquela atitude, você sabe que algumas questões vão alterar, né? Então, muitas situações, até pela questão de tudo que essa mulher vem vivenciando, de todas as marcas, né? De todos esses momentos que ficaram ali, ela vai ter que superar, né? Então, por isso do acompanhamento psicológico também. Muito bem. Adriana, mais alguma coisa lá para acrescentar? Então, como o nosso foco esse ano na campanha do Agosto Lilás, as marcas que a violência doméstica deixa tanto para a mulher quanto para a família, eu gostaria de fazer aqui ler um relato de uma situação que a gente tem conhecimento, tomou conhecimento, né, que a família nos procurou, com uma conversa, assim, de um filho, né, relatando para ele o quanto era sofrido vivenciar a situação de violência doméstica dentro da casa dele. Então, a gente tem autorização, então eu gostaria de ler esse relato. Eu tenho muita mágoa do pai, muito mesmo. Que eu não tenho o mínimo de sentimentos por ele, realmente eu gostaria que ele já estivesse partido, morto. Pois ele é uma pessoa que foi ruim a vida toda. Maltratou a família dele, os filhos, a mulher que tinha. Bah, eu lembro de cada pulada de janela que nós tínhamos que fazer contigo. Cada barulho de soco, tapa, adaga, arma, garrafada de bebida que ele queria usar para bater. Nunca te falei, mãe, mas eu vou cobrar ele cada vez que ele te batia, e depois nós escutávamos você gemendo, porque além de ser espancada, tinha que transar com ele, era estuprada por ele. Quero muito ajudar nesta causa. Então, esse é um relato, assim, de um filho, né, que vivenciou, e a gente tem esses relatos constantemente lá no CRAS, né, das crianças. A gente percebe muito a dificuldade que elas têm de uma interação social, ou outros apresentam situações, como a Bruna falou, de agressividade, e isso traz marcas para o resto da vida. Tem adolescentes que acabam se envolvendo com a criminalidade, outras situações que acabam se envolvendo com a drogadição em virtude de ter vivenciado de ter tido uma infância, né, onde a mãe era agredida constantemente. Eu peço, então, aos ouvintes, né, da rádio que deem uma olhadinha no material que a gente fez, né, porque ele é bem tocante, são realmente os relatos das crianças falando o que elas sentem, né, quando uma mãe é agredida dentro de casa pelo pai, pelo companheiro, né, o quanto isso traz um sofrimento não só para a mãe, mas para os filhos, e essa mágoa é uma mágoa que dura para a vida toda, com consequências para uma vida inteira. Muito bem. Aí o relato, então, esse é um fato, né, que aconteceu, né? Isso. É um dos relatos aqui que eu quis demonstrar, assim, o sofrimento, né, que a violência traz para toda a família. Muito bem. Mais alguma coisa, Adriana? É isso? Não, eu queria agradecer, então, aí o espaço, né? Já estamos passando, acho da hora, a gente... 8 horas. É um tema, assim, que se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia... Porque é todo o mês que a gente está abordando a causa, né? Mas isso é uma coisa que é todos os dias, né? Essa realidade aí, né? Isso, E lembrar que a gente vai estar fazendo as atividades, então, lá de atendimento no CRAS, o atendimento individual, também temos atendimento em grupo, estamos aí planejando para o final do mês uma live também, e daí a gente vai estar divulgando e convidando a todos os ouvintes, né, a todos os munícipes de São Carlos a participar com a gente, então, desse momento aí de conscientização. Legal. Bruna, mais algo? Não, só agradecer mesmo pelo convite, né, e ressaltar
como a gente já mencionou, que a gente não trabalha apenas, né, no Agosto Lilás. Esse mês é um mês intensivo, né, da campanha de conscientização contra o fim da violência contra a mulher. Mas a gente trabalha durante o ano todo, nós temos canais de WhatsApp, né, que você pode estar repassando para os ouvintes também, que as pessoas podem estar nos chamando, que é a equipe técnica que responde sempre no WhatsApp, pelo telefone fixo, pode ir pessoalmente. E só para deixar claro realmente que nós estamos à disposição, aguardando todas as mulheres que precisam de auxílio. Muito bem. Então, o WhatsApp tem o contato lá? Tem o número? Tem, 3325-3022. Tá, 3022, lá que é o número do social lá do CRAS, né? Uma última pergunta aqui, fora a causa da entrevista. Elvis pergunta para ela se estão recebendo doações de roupas no setor lá. Tem alguma informação disso? Sim, ainda estamos. Uhum. Então o pessoal pode levar lá, Sim. né? Só tomar o cuidado, né, para realmente fazer a adoção de roupas que realmente podem ser utilizadas para outras pessoas, porque infelizmente a gente recebe roupas rasgadas, roupas sujas, roupas que realmente não teriam condições de uma outra pessoa utilizar. Porque muitas vezes, quando as pessoas nos procuram para receber a doação de roupa, é porque ela realmente não tem naquele momento, né? Agora que intensificou o frio, nós atendemos uma família, por exemplo, que veio de outro estado, eles estavam de camisetas e estava 5, 6, 7 graus no dia, e aí a gente teve que fazer a doação de roupas que estavam ali no espaço, então tem que ser roupas que realmente estejam em condições de uso, né? Geralmente são para uso imediato, né? Certo, legal. Então explicado aqui, respondido o ouvinte lá, tá bom? Bem, meninas, obrigado então, voltaremos a conversar numa próxima oportunidade. Bruna Vargas e também a Adriana Tezin, ambas aqui são assistentes sociais. Uma vez eu chamei a Bruna de enfermeira, né? Não é, né, gente? É a técnica da gestão e coordenadora do CRAS, a Bruna Vargas aqui. Tem outros nomes no meio lá, mas vamos ficar só com os dois aqui, né, Bruna? É meio comprido. E a Adriana Tezin, também nossa convidada. Vamos repercutir esse trecho em pauta lá no Jornal do Meio-Dia a partir das 12 horas. E a entrevista na íntegra em áudio e vídeo vai estar lá no nosso site também, tá bom? A foto também a gente vai registrar agora, tropicalfmsc.com.br daqui a pouquinho. Já tem comando geral a seguir no oferecimento Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez bem no centro. Quadra Entrevista volta amanhã, aí com convidada lá de Planalto Alegre. Tá bom, minha gente? Atenção, Planalto Alegre, amanhã a convidada vem de lá, ao vivo aqui às 7h30. Um abraço e até lá! Você acompanhou pela Tropical FM a entrevista.